Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Marcos Júnior e bem-vindos ao canal Fala aí Nerd, que semanalmente traz para vocês críticas de filmes e séries e eventualmente indicações de livros e quadrinhos. Hoje nós vamos falar de um filme muito estranho chamado Entron, o filme mais mortal já feito. Na sua história temos os irmãos Orali e Nathan, em que a cachorrinha da família falece e o menino começa a ter pesadelos. Orali, tentando lidar com o trauma do garoto, pensa em levar o irmão para uma floresta e lá cavar um buraco que vai direto para o inferno para eles tentarem salvar a alma desse animal de estimação. Mas afinal, que filme é esse? Então, bora pro vídeo. Deeper in hell we'll be. Entron, The Deadliest Film Ever Made, o filme mais mortal já feito, com seu lançamento em 12 de novembro de 2019 e direção de David Amito e Michael Leicini. Você já deve ter ouvido rumores sobre a natureza mortal e amaldiçoada desta obra, que é um mockumentary, um falso documentário canadense sobre um filme que supostamente foi produzido em 1979 no leste europeu e que em 83 a produção foi recusada em diversos festivais. Misteriosamente, os jurados que recusaram a produção morreram em circunstâncias peculiares e pouco tempo após assistirem a película. Há mais duas supostas exibições desse filme, uma em 88 em Budapeste, quando o cinema pegou fogo, matando 56 pessoas que viam o filme. A segunda em 93, na Flórida, quando as pessoas foram assisti-lo, se revoltaram durante o filme, ocasionando mortes por pisoteamento ao encontrarem as portas de saída do cinema fechadas, incluindo uma mulher grávida. Agora é a partir desse clima de mistério e a maldição que o filme Entron é apresentado. Nesse falso documentário somos apresentados brevemente ao filme e aos desastres a eles ligados. O grande atrativo, porém, é que a equipe de filmagem conseguiu acesso a uma cópia perdida de Entron. A intenção, então, é nos mostrar pela primeira vez, em muitos anos, o filme amaldiçoado na íntegra. O suposto documentário, tanto no começo quanto nos créditos finais da película, são sem dúvida as melhores partes do filme inteiro. Fazendo pesquisas em meu laboratório de prestígio, eu cheguei à conclusão que esse filme é realmente amaldiçoado e que ele fala de um mal ancestral. E ao escolher assistir esse filme, você está colocando a sua vida em perigo real. E se você prefere ficar em segurança, pare de ver esse vídeo agora, pois se você desejar enfrentar os perigos de assisti-lo, é por sua conta e risco. Obrigado. Fala pessoal, não precisa ir embora não, porque vocês não precisam levar isso a sério e vocês podem assistir ao filme, porque nada vai acontecer, tá ok? Logo nos primeiros minutos do filme, nós temos entrevistas a produtores e realizadores, e eles dizem que esse longa foi considerado perdido durante muitos anos, apenas como uma lenda urbana entre críticos e pesquisadores de ciências ocultas, até encontrarem uma cópia em Connecticut, nos Estados Unidos. Assim, surge um letreiro dizendo que o filme será mostrado e que os realizadores se isentam da responsabilidade do que possa acontecer a quem assisti-lo. Assim, nós temos um filme com um marketing promocional muito inteligente. Essa película, ela respeita a época da suposta realização do filme, seja na narrativa, na roupa, nas roupas do filme e na fotografia, naquele tom sépia, um tom envelhecido, popularmente falando. Então, depois dessa introdução bem sinistra, o filme começa e temos aí o garotinho Nathan, que é interpretado por Howard Smith, de Eu Acredito. Ele perdeu seu cãozinho Maxine e ele está atormentado, tendo pesadelos com esse cachorro, pela ideia que a sua alma está presa no inferno. A sua irmã mais velha, chamada Orali, que é interpretada por Nicole Tompkins,
de Amityville, o terror, decide ajudá-lo, levando o garoto para uma região rural, que seria lá o lendário local onde Lúcifer teria caído na Terra. Eles querem cavar um buraco então até o inferno para resgatar a alma de Maxine, lembrando muito aí aquela história de Dante, o inferno de Dante. E sim, essa aventura vai terminar muito mal. Antro foi rodado em 2018 e os diretores precisavam recorrer a técnicas de filmagens antigas, e eles, para garantir aquele climinha de anos 70, eles colocaram imagens desbotadas, filtros granulados e aquelas famosas marcas de queimadura de cigarro. O figurino desse filme é preciso, ele ainda ganha pontos por sua trilha sonora, que é muito sufocante, ela é repleta de cânticos e ela tem áudios distorcidos, e é claro, eles têm um cuidado dispensado aos detalhes durante a execução dos rituais. Depois de desenvolver os personagens, que temos ali o desenvolvimento emocional dos irmãos, os diretores começam agora a trabalhar o terror psicológico. Então, conforme Nathan e Oralee vão cavando aquele buraco, aquela terra suja, e vão ganhando acesso a novas camadas do que acreditam ser o inferno, nós vemos vultos, imagens subliminares e barulhos de corrente se arrastando, que passam aquela sensação constante de que algo está muito errado. Só que os protagonistas só vão correr perigo real na metade final desse filme, quando novos personagens vão entrar em cena e a trama vai começar a seguir por um caminho que não é explorado até o momento. Então o Antro traz momentos chocantes, vale a pena ser visto, pois possui uma estética própria dos anos 70 e ela lembra produções de exploitation, além de trazer a temática do satanismo. Mas não há nada de incrível no seu roteiro. Entretanto, se você comprar a ideia de estar vendo um filme que é um documentário, um filme amaldiçoado, a sua experiência ficará muito boa. Agora eu vou partir para uma zona de spoilers. Quem quiser parar aqui para ver o filme, é bom parar mesmo, porque eu vou falar alguns detalhes. E nós temos então, no início do filme, uma mãe e dois filhos testemunhando sua cachorrinha levar uma injeção letal. Então, com essa morte sentida, da cadela Maxine, Oralee e o pequeno Nathan retornam para casa, e no momento em que o menino começa a questionar se o animal foi para o céu, a mãe diz que ele não pode ter ido para lá porque ele foi muito mal. Então o garoto começa a sonhar e ver coisas metafóricas no seu sonho, como uma visão da irmã morta, o veículo sendo conduzido sem motorista, além de outras sequências desconexas, até que ele acorda e parte para uma missão estranha com a sua irmã, ir para o inferno para salvar a alma da cachorrinha. Segue então até uma floresta que é comumente usada por suicidas, e de acordo com as pesquisas que eles fizeram, esse seria o local onde Lúcifer teria caído na Terra, carregando então um livro demoníaco entregue por um tal de Ike, e que funciona como um guia para alcançar aquele destino profano. Os dois irmãos chegam na mata, num lugar bem camuflado, e eles montam uma tenda e iniciam um ritual com invocação a muitos símbolos religiosos, para por fim começarem a cavar. Eles estão conscientes que terão que passar pelas 5 camadas que compõem o inferno, e é claro que a escavação é apenas simbólica, mas à medida em que eles encontram uma profundidade maior, situações grotescas começam a acontecer. Então essas camadas seriam nefasto, passando pelo maléficos, depois demônio, até encarnatos et metus, e por fim eles vão chegar a abissos. A jornada segue acompanhada de visões estranhas, vultos sem rosto e correntes sendo arrastadas, que seriam a presença do cão de 3 cabeças, Cérbero, o protetor da entrada do inferno. Quase tudo funciona nesse filme de uma maneira bem feita e ganha uma força sobrenatural maior com a revelação a Oralee sobre a real motivação da viagem, mas aí já é tarde. Nathan já está obcecado pela presença satânica, ele está envolto em pesadelos ainda mais sombrios, e ele está crente que em breve vai se encontrar
com sua cadela Maxine para um último adeus. Entretanto, Antro não se sustenta, ele não se mantém interessante durante toda a projeção, porque o roteiro de David Aminto com Michael Lancini se perde de vez ao mostrar um ferro velho onde dois insanos esquentam suas caças em um forno na carcaça de um totem demoníaco. Apesar do visual servir, apresenta vilões de carne e osso que não são condizentes com a situação sobrenatural mostrada até agora no filme. A jornada do filme, apesar desses problemas, é muito interessante. Ele tem mensagens subliminares que aparecem no filme em frames de 1 segundo com expressões em latim. Temos o símbolo de Astaroth, que aparece mais de umas 100 vezes em cenas que dão um tom macabro ao filme. E para quem não sabe quem é Astaroth, ele na demonologia cristã é um grão-duque do inferno que é associado a uma trindade infernal junto a Beelzebub e Lúcifer. Então, no final desse filme, ele retorna ao formato de documentário e os diretores David Aminto e Mike Lancini mostram um estudo sobre os mistérios do filme e apresentam algumas de suas surpresas, como as imagens sobrepostas e a trilha sonora que é muito incômoda nesse filme. No entanto, nos ficamos ali perguntando qual foi o propósito da realização desse filme e por que os realizadores de 79 resolveram transformar a sua obra numa espécie de culto ao demônio, como esse filme passou a atormentar quem o assiste também. Então esses questionamentos você só irá descobrir assistindo a esse estranho filme maldito. A minha nota para Entro é 7,5, pois é um filme muito bem feito. Entretanto, é um filme que tem suas ressalvas em relação a quem vai assisti-lo. O filme não deve ser assistido, na minha opinião, para pessoas que têm problemas psicológicos, ansiedade, depressão, pois é um filme que pode causar muitos problemas, principalmente ataques epiléticos, em face dele ter muitos frames rápidos e imagens sobrepostas que normalmente causam esses tipos de ataque em pessoas. Inclusive, nós temos muitas advertências desses tipos de acontecimentos em jogos de videogame, principalmente que as imagens são muito rápidas e nós temos ali vários movimentos de câmera. Então é um filme que deve ser visto por pessoas saudáveis, que não estão com nenhum tipo de problema e vão entrar ali por pura diversão, comprando a ideia que aquele filme ali é um documentary, ou seja, é um documentário ali com fatos mentirosos e levar aquilo como diversão. Então esse filme vale a pena ser visto, né, a título de curiosidade, e ele é muito interessante. Se você gostou da minha análise do filme, se inscreva no canal, dá o seu like. Você que me acompanha, deixa aí os seus comentários se você já assistiu o filme e me diga aí qual foi sua experiência. E muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.